Olá, meninos. Então, nós vamos iniciar aqui a terceira aula, tá? É uma aula para revisarmos aí o conceito, a aplicação, na verdade, do conceito de bissetriz e mediatriz, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui na sequência. Então, relembrando aí primeira aula, né? Mediatriz, o que é, né? É uma reta que fica posicionada de forma perpendicular a um segmento de reta e passa pelo ponto médio desse segmento, ou seja, cortando o segmento exatamente ao meio. Ou seja, quando ela corta aqui, ó, isso aí é uma mediatriz, ela divide as duas partes em partes iguais. Então, por exemplo, se de um lado mede 30, do outro também tem que medir 30. Então, mediatriz, ela corta qualquer lado, qualquer segmento de reta ou reta em dois valores iguais, tá bom? Bem ali, ó. Acho que eu marquei, certo? Então, vamos lá. Bissetriz, né? O que é, novamente, revisando, é uma reta que divide um ângulo em dois lados iguais, ou seja, ela cria dois ângulos congruentes, tá bom? Por que congruentes, professor? Porque são iguais, essa é a definição de congruentes, independente do formato desse ângulo. Então, quando eu pedir para vocês desenharem uma bissetriz, vai ser uma coisa ali, ó, daquele jeito, certo? Onde, por exemplo, nós temos um ângulo ali de 30 e outro de 30. Então, quando eu desenho uma reta que faz isso, que quando essa divisão é exata dos dois lados, são iguais, nós temos a bissetriz. Então, um lado vale 30 e o outro vale 30, tá bom? Isso aqui, ó, essa reta. Tá? Não pode ser 31, 29, não. Tem que ser exatamente o meio, ou seja, dividir em duas partes iguais, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para o exemplo da atividade, tá? Então, vamos ver o segmento de reta dividido por uma mediatriz. Então, o exercício se baseia por esses exemplos aqui. Então, eu tenho uma reta, né? Não sei ainda quanto que é o valor dela, e no momento não é interessante, o que me interessa é só saber o valor de x. Eu sei que a mediatriz ali, ela divide ao meio, o segmento de reta. De um lado ficou 60 centímetros, do outro ficou 2x menos 12. Então, qual que é o valor de x? Se os dois segmentos têm o mesmo valor, ou seja, a mediatriz divide ao meio ali, então a parte dos dois lados tem o valor de 60, para achar o x eu posso afirmar, tá bom? Que nós temos que as duas partes são iguais, ou seja, 2x menos 12 igual a 60. Então, vamos lá, né? Vamos resolver essa equação, já que nós temos aí, né? Então, o primeiro passo é o quê? Passar o 12 para o outro lado, lembrando que troca o sinal. Se ele muda de posição, então menos 12 vira mais 12, tá bom? Somando 60 mais 12, 72. Lembrando, o 2 que está daquele lado ali, ele está multiplicando, então ele passa a dividir, certo? Então, 72 dividido por 2, 36, tá bom? Então, o x vale 36 centímetros, certo? Ah, professor, quanto que é o outro lado lá? É 60, gente. A mediatriz divide os dois no mesmo valor. Por isso que nós podemos afirmar que um é igual ao outro, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Certo? E então, agora nós vamos fazer um exemplo baseado na bissetriz. Então, veja os ângulos divididos por uma bissetriz. Então, se é uma bissetriz, ele dividiu o ângulo principal em dois pedaços que são iguais. Se o de cima mede 50, o de baixo também mede 50. Então, para achar o valor do x, segue a mesma lógica da mediatriz. Eles são duas partes iguais, então eu posso, né, nós temos que as duas partes são iguais, então posso afirmar que 3x mais 14 igual a 50. Professor, por que eu não posso começar com 50x igual a 3x mais 14? Gente, sempre coloque do lado esquerdo as incógnitas, ou seja, as letras, tá bom? Caso tenha letra dos dois lados, aí você escolhe pela opção de deixar o que tem maior valor junto com a letra, tá? No nosso caso, só tem uma letra envolvida, então a gente deixa o 50 do lado direito. Bom, primeiro passo é jogar o 14 para o outro lado. Então, fica 50 menos 14, porque ele era mais, que dá 36, certo? O 3 que está multiplicando passa a dividir. 36 dividido por 3, 12, certo? Então, 12 graus. Lembra que lá foi centímetro, esse é grau, tá bom? Porque a gente está falando de ângulos.
certo? Vamos lá. Então, atenção aí, meninada, certo? Então, acesse a atividade e faça no caderno, tá? Para enviá-la pelo formulário. Qualquer dúvida, envie lá, e eu responderei pelos comentários, tá bom? Então, fica aí, né? Nós vamos ter uma atividade de novo de envio, então cuidado na hora de enviar, tá? Eu envie somente as atividades, tá? Tem gente que está enviando coisa aí que não convém a aula e aí a gente comunica a direção, tá? Então, para evitar esses transtornos, envie somente fotos do seu caderno ou de onde você fizer, do seu rascunho que você efetuou as contas, tá bom? Qualquer coisa, estamos por aí. Um abraço para vocês e até a próxima.